Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E como você pode ver, atendendo a milhões de pedidos, porque eu gravei um vídeo aqui com a deputada Jandira Fegali, e foi uma coisa meio ao acaso, porque a gente estava aqui fazendo um trabalho crítico sobre a apresentação da proposta da reforma da Previdência, e como vocês que acompanham o nosso canal e que estão vendo os nossos vídeos por todos os cantos, vocês veem que a cobertura jornalística ela é absolutamente unilateral. Eu vou tocar aqui no assunto reforma da Previdência, mas antes eu queria apresentar para vocês quem é a deputada Jandira Fegali. Jandira Fegali, obrigado por você ter vindo aqui no Portal do José. Quem é Jandira Fegali? Nós sabemos que você é médica, eu queria que você falasse um pouco disso. Primeiro, te agradecer essa possibilidade de mostrar essa quebra, né? Quebrar um pouco esse monopólio de opinião que a grande mídia faz no Brasil, que não tem contraponto, não tem contraditório, né? É uma única informação para todo mundo o tempo todo, então você pelo menos, com a integridade intelectual que você apresentou, você pelo menos permitiu. Nós não conversamos sobre isso, eu também me surpreendi com o seu vídeo, você simplesmente fez assim, existe contraponto, né? E usou a minha intervenção junto no debate com o ministro Paulo Guedes. Então eu quero te agradecer por isso, porque é difícil mesmo a gente ter uma repercussão do contraponto. E Jandira, as pessoas entrando no nosso portal dizem assim, Jandira, eu queria morar no Rio de Janeiro para votar nela, e por aí, você ganhou fã no Brasil inteiro. Que bom, que bom. Segundo, você está me perguntando um pouco da minha vida pessoal, né? Então, eu fiz medicina na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu era mais jovem da turma, era eu e mais uma colega que tínhamos a mesma idade. Eu me formei em medicina com 22 anos, né? E entrei na luta política pela saúde pública neste período, né? Ir para a medicina tem a ver com um sentimento que eu sempre tive de estar próximo das pessoas. Eu sempre fui mais próximo das humanas e das biológicas, das biomédicas. Eu acabei indo para a medicina e isso foi para a minha vida, isso teve uma interferência muito grande no meu modo de ser, né? Porque estar junto às pessoas, compreendendo o seu contexto social, compreendendo tudo isso, me possibilitou viver mais a realidade. E foi por causa desta realidade que eu vivi e da impotência que eu sentia como profissional, porque muitas vezes você ia tratar uma dor de cabeça, aquela dor de cabeça era falta de alimentação o dia inteiro. Ou então você atendia um paciente que ia reinternar porque não teve dinheiro para comprar o remédio. Ou quando eu fiz o projeto Rondon, que eu fiz lá na Amazônia, eu tratava a verminose e as crianças bebiam água do rio na minha frente. Então eu comecei a perceber que a minha função individual como médica estava com uma grande limitação. E foi aí que eu comecei a participar mais da luta política pela saúde pública, por uma mudança social mais profunda. E foi nessa batalha que eu conheci o PCdoB. Pois é, como é que você entrou para um partido político, ainda mais um partido político que já naquela época já tinha um estigma de ser um partido diferente, partido comunista. O comunismo nunca deixou de ser uma meta a ser enfrentada, um inimigo para ser enfrentado pelas forças conservadoras, né? Eu até costumo brincar o seguinte, é como Satanás está para algumas religiões evangélicas, né? Algumas religiões não querem acabar com Satanás. Se você acabar com Satanás, o cara não tem... Perdeu o discurso. Perdeu o discurso, né? Então, o comunismo, de um certo modo... E como é que foi isso? E queria que você fizesse um paralelo entre aquela época e como é hoje, como é ser comunista hoje. Você veja, naquela época o partido era clandestino, não estava na legalidade, a legenda não podia existir, ainda como resultado da cassação, né? E principalmente nós ainda vivíamos o período da ditadura, entrei no partido em 1981. Então o partido só veio a legalidade depois que se derrubou o regime da ditadura militar, já no período Tancredo Sarney, né? Foi em 85 que se conquistou a legalidade. Então quando eu entrei não havia nenhum objetivo de ser candidata, nem podia, porque a legenda não tinha legalidade. Então eu entrei porque foi exatamente aí no PCdoB, na luta da saúde, que eu conheci as pessoas que eu achava mais incríveis, assim, pessoas que tinham coerência de discurso e prática, que tinham um discurso que mais me identificava na luta da saúde e na luta geral contra a ditadura também, né? Eram pessoas muito afetuosas, muito acolhedoras, né? Muito alegres também, de bom humor, e o bom humor é importante na vida. Claro. Né? E aí eu fui me aproximando e comecei a estudar o programa do partido, ainda na clandestinidade, e aí eu resolvi me filiar, né? Ainda na clandestinidade. Quando o partido veio à legalidade, em 85, 86 foi a primeira eleição.
Eu no partido já labutava no Sindicato dos Médicos, na luta da saúde, já apoiava a luta dos trabalhadores no estado do Rio de Janeiro, já fazia parte de uma batalha militante aqui no movimento sindical também. Em 86, quando veio a legalidade, foi a primeira eleição que nós podíamos usar a nossa legenda. 40 anos depois de ausência na Assembleia Legislativa, o partido veio propor que eu fosse a candidata, até porque muitos quadros nossos foram dizimados na ditadura no Rio de Janeiro. Eu entrei em conflito, eu não queria de jeito nenhum. Falei, não, medicina, não vou largar a medicina e tal. Acabou que por uma questão até de compreender a necessidade da luta do partido depois de 40 anos sem legalidade, eu topei. E essa eleição eu acabei sendo a deputada estadual mais votada aqui e ainda elegemos um constituinte na época, né? E a partir daí, esse caminho, na eleição seguinte já fui para deputada federal e estou no Congresso desde 1991. E como é que está hoje, Jandira? Porque é o seguinte, Olha, a gente tem, eu estava até mostrando para você antes, né? Muita gente não leu o programa do nosso atual presidente. Tem 81 páginas. Eu convido a você para dar uma examinada, porque é uma obra interessante, tem coisas muito interessantes, porque atesta realidades que a gente não consegue perceber. Para essa ala mais fundamentalista do governo Bolsonaro, os comunistas eles estão infiltrados em todas as instituições e eles são responsáveis. Você é responsável por tudo quanto é coisa ruim que está acontecendo no Brasil. O analfabetismo, a ignorância, o atraso. O crack. Exato. A TV Globo, para eles, é comunista, está infiltrada de comunista, as Forças Armadas, enfim. Como é que você vê isso, Jandira? Naquele período que eu entrei no partido, a gente tinha uma ilegalidade formal, né? Não podia, né? Nós éramos inimigos da ditadura militar, ponto. Mas para nós, a luta por liberdade sempre foi a mãe de todas as lutas, né? E nessa batalha nós perdemos muita gente, inclusive, nós e outras forças também. Hoje, quer dizer, é uma batalha aberta, ideológica, com meios de comunicação muito ágeis, né? Muito rápidos. Então foi se criando uma polarização na sociedade que hoje os comunistas não são só do PCdoB. Todo mundo que pensa diferente é comunista. Até a Globo eles chamaram de comunista porque a Globo não estava apoiando o governo. Então, hoje a batalha... Até o Mourão, né? Muita gente chama o Mourão vice-presidente de comunista. Então, todo mundo que tem alguma discordância com essa linha fundamentalista, de ethos fascista, ideológica do Bolsonaro, está no bolo dos comunistas, está no bolo daqueles que são responsáveis por todos os males, né? Então, é uma luta que, se por um lado ela é uma luta ideológica inaceitável no século XXI, no nível, inclusive, que eles fazem, contra o Foro de São Paulo, contra os países, contra Cuba, contra tudo. Por outro lado, a luta contra essa visão se ampliou também, porque se tem mais gente sendo chamada de comunista, pelo menos não somos só nós que temos que responder. Mas é uma coisa que polariza a sociedade, né? Acaba gerando ódio, intolerância, violência. Então, é um governo que joga na violência, joga na morte, joga na intolerância. E isso a gente está vendo em todo lugar. Nós vimos na campanha o que aconteceu, né? Bom, vamos fazer um salto e vamos entrar num assunto que está chamando muita atenção de todos nós, porque é o futuro do povo brasileiro, que é a Previdência. E eu já sabia, quando eu pincei o vídeo da deputada Jandira Fegali lá no Congresso, debatendo lá, colocando algumas questões para o ministro Paulo Guedes, já sabia que ela é uma estudiosa desse tema desde sempre. Então vamos tentar aqui descobrir algumas verdades e alguns mitos em cima da Previdência. Primeira questão. A Previdência é uma instituição deficitária? O Estado é para dar lucro? A Previdência é para dar lucro? Claro que não. Na verdade, é importante que a gente diga que o sistema previdenciário brasileiro foi construído depois de muitos anos de estudo do que acontecia no Brasil. Talvez uma parte das pessoas que estão me ouvindo lembrem disso, mas outra parte não. Mas por décadas no Brasil, você só conseguia entrar no hospital público se tivesse uma carteira de trabalho vinculada a uma categoria ou tivesse uma contribuição previdenciária formal, né? Então, quem não tinha isso ia para o Sandu, que era a chamada emergência dos indigentes, né? Então, por muito tempo, por exemplo, o Hospital da Lagoa era o Hospital dos Bancários, o Hospital de Bom Sucesso era o Hospital dos Comerciários, era o EPTEC. Então, a saúde era vinculada às categorias e quem não estava aqui era excluído completamente do sistema público de saúde. A assistência social, da mesma forma, ela não tinha a cobertura universal que ela tem hoje e muita gente que precisava ficava de fora da cobertura do Estado, né? Quer dizer, você paga imposto, mas não tem retorno. E a Previdência era na relação segura, era você com o seu patrão, né?
Em alguns momentos, já na história republicana, entrou uma contribuição tríplice, que era empregado, empregador e governo. O que a Constituinte fez? Criou um sistema de seguridade, de proteção, entrelaçando essas três políticas, Previdência, Saúde e Assistência, mas em compensação botou uma contribuição plural. Hoje não é só o empregado que contribui, não é só o empregador e não é só o governo que tem a obrigação de contribuir, mas também o capital é taxado. Tem uma série de receitas, né? Então, inclusive do capital, né? Contribuição sobre o lucro, contribuição sobre o faturamento. Então, independentemente de ter a mão de obra, a produtividade da empresa, o seu lucro, o seu faturamento tem que contribuir. Isso é o que dá uma sustentabilidade absurda a esse modelo. Esse modelo é completamente sustentável e todos contribuem para que todos possam se beneficiar quando não puder mais ter vida laboral, quando você não puder mais trabalhar, né? Ou numa situação de invalidez, ou numa situação, um acidente de trabalho, maternidade, aposentadoria especial, que não é privilégio, gente. Aposentadoria especial são aquelas categorias que estão diante de agentes nocivos à sua saúde, né? A radiação, a mineração, a asbestose do indústria naval, etc. Então, neste caso, se você olhar, esse modelo foi superavitário até 2015. Até 2015. O problema é que a economia está em recessão, quase depressão. Quando isso acontece, o desemprego aumenta muito, as empresas fecham, essas contribuições caem. Elas caem. Mesmo assim, a União nunca deu mais do que 30%, 29% para ser precisa. Então, não é um modelo que é deficitário, é a economia que está problemática. Jandira, o que está por trás da reforma da Previdência? Porque, assim, nós não percebemos os bancos se manifestando. Os bancos não fazem propaganda do tipo Bradesco está com a reforma da Previdência. A gente não vê, o que a gente vê assim de uma forma mais descarada são os meios de comunicação, quase de uma forma uníssona, né? E todos os outros formadores de opinião, a Fiesp, as grandes corporações, todos estão a favor da reforma da Previdência. O que está acontecendo? Não, primeiro que como essa contribuição é plural, quer dizer, se os empregadores puderem sair dessa história, eles querem sair, né? Não é para resolver a economia do Brasil, não é para resolver o problema do povo, não é para resolver a saúde nem a educação, como o governo diz. Até porque o custo de transição dessa reforma pode ser, segundo alguns técnicos, de 2 PIBs e meio, isso é quase 20 trilhões. Ele está dizendo que vai economizar 1 trilhão. 1 trilhão, na verdade, é o custo inicial para você transportar o sistema de previdência solidária e de repartição pública para o sistema financeiro. Sim, mas há um entendimento... O interesse é do sistema financeiro, pode ter certeza. Há um entendimento que a Previdência precisaria de alguma reforma? Olha, eu te diria que, olhando em perspectiva, você podia ter algum ajuste. Mas jamais uma reforma profunda e estrutural como essa. Jamais. O modelo é absolutamente sustentável. Eu não mexeria em nada no regime geral. E do ponto de vista legislativo, né, deputada, fizeram uma maluquice, porque pegaram de pinico a bacalhau e colocaram numa mesma PEC, né? É isso. Ninguém entende. Primeiro, eles fazem, a TV Globo, os outros organismos apresentam pesquisa, tantos por cento dos brasileiros são favoráveis a uma reforma da Previdência. Mas se a gente pega a PEC 06, ninguém consegue entender. A impressão que eu tenho é que os parlamentares lá que estão debatendo, eles falam coisas que demonstram que eles não estão por dentro do assunto. Uma parte também não conhece, uma parte dos parlamentares também não conhece. E a sociedade, como ainda tem a TV aberta como uma grande comunicação, ela pega aquela informação, fica, mesmo assim, não tem nenhuma pesquisa em que tenha maioria apoiando esta proposta. Porque eles já entenderam que essa proposta atinge os mais pobres, e atinge, de 1 trilhão 236 bilhões, 1 trilhão e 12 bilhões é sobre os pobres, sobre o regime geral, das pessoas que ganham até 2 salários mínimos, em cima do abono salarial, em cima da pessoa com deficiência e do idoso pobre, essa é a economia, né? Segundo, já entenderam que se desmontar esse sistema, vai você sozinho para o banco depois. Porque, em resumo, a PEC é isso. Tira tudo da Constituição, desconstitucionaliza tudo para ficar mais fácil de mudar depois, com um quórum menor. E na hora que tira, diz o seguinte, olha, ninguém mais vai contribuir, só você. E é você sozinho com o banco, fazendo a sua poupança quando puder e com um futuro incerto. A reforma é isso. Então, o interesse maior é dos bancos. E qual é o filé mignon? É o fundo público dos servidores, que hoje é um fundo público, eles querem transformar num fundo aberto, sistema financeiro aberto. Previdência complementar hoje já está regulamentada, não precisa de PEC para regulamentar a Previdência, a capitalização complementar. Por que então botar na Constituição? É porque ela é substitutiva ao atual modelo, ela não é complementar. Ela tira essa e bota a outra, e a outra é você com o banco
sozinho, com a poupança que você puder, nesse grau de desemprego que está aí. Ou seja, está sem chance para o trabalhador mais pobre. Sim. E para o futuro, não há perspectiva. Eu já vi mais de uma vez, inclusive o ministro Guedes, quando ele é interpelado, né, em alguns argumentos são colocados para ele diz assim, mas vocês estiveram no poder 16 anos, vocês não fizeram nada e agora estão criticando. Como é que você vê essa crítica? Não é verdade. Primeiro é o seguinte, o governo Lula nunca fez reforma no regime geral dos trabalhadores mais pobres, que é a grande maioria dos trabalhadores brasileiros. Nunca fez. Ele fez uma no serviço público, que igualou, inclusive, o servidor público ao trabalhador geral no teto e criou a Previdência Complementar Pública para o servidor público. Essa ele fez, porque o regime geral nunca mexeu. Segundo, no governo Lula, nós chegamos a crescer 7 pontos do PIB anuais, quase pleno emprego, nós tivemos pleno emprego e com uma formalização imensa da carteira de trabalho. Só uma fonte da Previdência, que é empregado e empregador, foi superavitária no governo Lula. Ele sozinho deu superávit, porque tinha emprego, tinha desenvolvimento econômico, as contribuições eram elevadas e a formalização da carteira de trabalho levou ao aumento da contribuição previdenciária. Então, isso sozinho sustentou o modelo, só a folha de salário sustentou com superávit. Então, ficou nítido ali que não tinha déficit nenhum nesse modelo. Era uma economia que precisava crescer, e cresceu e, portanto, a sustentabilidade foi total. Esse modelo foi superavitário até 2015. Né? Agora, e no governo Dilma, ela também não chegou a fazer reforma. Ela fez uma medida provisória mexendo em alguns itens que foram modificados, inclusive por nós. Não se mexeu na pensão, não se mexeu em questões fundamentais, se mexeu mais em mecanismo de fiscalização de fraude, né? E não houve nenhuma reforma da Previdência no governo Dilma. O que ela fez foi uma coisa boa junto conosco no parlamento, foi acabar com o fator previdenciário, que era muito perverso, e criamos a Fórmula 85-95, que junta tempo de contribuição com idade, já no regime geral, para alcançar o benefício integral. Agora, Jandira, você tem muita experiência no parlamento, né? No teu sentir, há diálogo com as pessoas que estão defendendo essa reforma da Previdência, mesmo sem saber? As pessoas te respeitam, assim, a Jandira, ela conhece do tema, vou bater um papo com ela, ou as cartas já estão fechadas, olha, o banco mandou, quem financiou minha campanha mandou, e eu não quero saber, vou votar nisso e pronto. Não está não. As pessoas ouvem, quer dizer, o fato de eu ter um certo tempo de parlamento e credibilidade, as pessoas ouvem os argumentos. Eu estou na liderança agora que organiza a oposição, então a interlocução com o relator, com o presidente da comissão, com o chamado centrão, que é o centro político da casa e tal, nós estamos conseguindo fazer, né? E isso é uma disputa que nós estamos fazendo, porque o governo sozinho, o centrão sozinho e nós sozinhos, nenhum de nós temos quórum nem para ganhar nem para derrotar. Então ali, quem ganhar parte desse centro, ganha a proposta. O governo precisa de 308 votos para aprovar e não tem. O governo hoje não tem, eles já declaram isso. Nós precisamos de 206. A oposição tem 135. A gente precisa mais, em tese, 71 votos para derrotar a reforma. E é essa batalha que nós estamos fazendo lá, no convencimento, na luta política e muito com as ruas também. A rua está crescendo, né? A rua está explodindo de gente, lutando pela educação e contra a reforma. Dia 14 agora vai ter uma greve geral, que eu acho que vai ser um dia importante no país. Né? Na medida que o setor de transporte anuncia a sua paralisação, isso aí tem uma repercussão grande. Então, com essa pressão das ruas, a pressão na base dos parlamentares, eu acho que a gente tem condição de virar o jogo e não a deixar aprovar esta reforma. Quer discutir uma nova previdência complementar acima do teto? Estamos abertos ao debate. Quer ver algum ajuste em cima da tábua demográfica? Mas jamais destruir um sistema, desconstitucionalizar o sistema e jogar todo mundo para o sistema financeiro. Isso não dá para aceitar. Jandira, estamos chegando no final do nosso programa. Eu queria que você mandasse um recado para aquelas pessoas que ainda têm muito preconceito acerca do comunismo, né? As pessoas estão achando que tem um monte de comunista querendo assassinar todo mundo, matar e tal, que são responsáveis por tudo que aconteceu, todas as tragédias da humanidade, antes mesmo de Jesus Cristo, são responsabilidade dos comunistas. Dá para a gente quebrar um pouco essa tensão, explicar para essas pessoas que vocês não querem matar ninguém, querem degolar ninguém? Eu diria que se Jesus Cristo estivesse vivo hoje, acho que ele estaria no PCdoB, viu? Porque a própria atuação dele à época foi exatamente de questionar o status quo, né? E ele foi exatamente assassinado pela estrutura do pelo Império, Estado, né? Pelo Estado. Então, ele era ali um inimigo, né? A ser combatido, era uma erva daninha, né? Então, quando eu digo se ele estivesse vivo, aí os evangelhos dele está vivo, tudo bem. Religiosamente, como
como ente, né? Como ele está vivo, mas eu digo ele vivo aqui, convivendo aqui conosco, né? Então, é bom que as pessoas vejam o seguinte, a Jandira e outras pessoas que estão hoje nas ruas lutando, que estão hoje lutando pela saúde pública, pela educação, pelos direitos previdenciários dos aposentados, das mulheres, somos nós, né? Os comunistas são essas pessoas, nós não amedrontamos ninguém. Ao contrário, nós somos parceiros e solidários com a luta da liberdade, com a luta da democracia. Aliás, quem está matando é o Estado brasileiro que está matando. Nós vimos o último Atlas que saiu da violência em 2017. Foram mais de 50 mil homicídios até 2017, na maioria negros. Tem um racismo estrutural no Estado. A maioria negros e as mulheres também sendo assassinadas pela violência doméstica. E agora, quer dizer, se você juntar 2018 e já o primeiro trimestre de 2019, a violência letal da polícia é algo assustador. Só no Rio de Janeiro, no primeiro trimestre, foi mais 36% de morte por violência letal da polícia. E quem está autorizando porte de arma, quem está autorizando flexibilização de arma, quem está tirando a cadeirinha da criança do carro, gerando possível acidente e morte no trânsito, né? Quem está hoje perseguindo lideranças, quem está hoje tirando dinheiro dos sindicatos, quem faz hoje o pacote Moro, que autoriza matar, autoriza o superencarceramento. É esse governo, né? Então, quem está restringindo a democracia, autorizando um governo para a morte, para o ódio, é o governo. Nós estamos contra essa política e queremos que não haja preconceito, que haja pluralidade, que haja liberdade. Eu espero que esse preconceito cada vez caia mais e que a gente consiga conversar mais e tá junto nessas lutas. Jandira, e eu, pessoalmente, e os nossos internautas, nossos espectadores, as pessoas que estão na rede, a gente deseja muita sorte. Eu que agradeço. Você certamente ganhou o coração de muitos brasileiros e espero que você carregue energias positivas para poder colocar a bola no centro do gramado, né, gente? A gente não precisa agredir ninguém. Vocês que discordam dos comunistas, dos socialistas, esquerdistas, como vocês gostam de dizer. A discordância é uma democracia. Aliás, quem está brigando é o PSL com ele mesmo. Basta ver Major Olímpio com a Joyce Hasselman. Quase se batendo no plenário. A briga está lá no governo, eles que estão agressivos, se agredindo. A gente disputa nas ideias, faz o debate sem nenhuma agressividade. Procurem escutar mais, gente, tá bom? Eu fico por aqui. Jandira, obrigado. Obrigado ao Portal José, que esse nome é lindo. Obrigada pelo espaço. Estamos à sua disposição aí. Tchau, gente. Um beijo para todo mundo. Tchau. Beijo.